amamentação traz muitos benefícios, não só para a mãe, como também para o bebê. Sobre o assunto, nós vamos falar com a ginecologista doutora Cristiane Carini. Tudo bem, doutora Cristiane? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente com vocês na TV Oeste. O prazer é todo nosso. Doutora Cristiane, qual a importância da amamentação, tanto para a mãe quanto para o bebê? Olha, eu acho que a amamentação é um ato de amor muito grande entre a mãe e o filho. Eu acho que toda mulher que tiver a oportunidade de amamentar é uma coisa muito importante, tanto na vida da mãe quanto na vida da criança. Quais os benefícios do leite materno, não só para aquele período que ele está amamentando, né, mas para toda a vida da criança? O leite materno é uma proteína, né, animal, né, é uma substância que ela fornece todos os nutrientes importantes para o recém-nascido no início da sua vida. Então a gente observa que as crianças que amamentam, elas não precisam de mais nada. Geralmente as crianças devem, até 1 ano de vida, terem única e exclusivamente o leite materno. Porque o leite materno, além de ter os benefícios para o bebê, ele traz grandes benefícios para a mãe também. Inclusive a proteção da mãe contra o câncer de mama. Que a amamentação é um ato que protege a mãe e protege o bebê. Quantas vezes a criança deve ser amamentada? Geralmente a gente observa que as mães devem oferecer o leite materno a cada 3 horas para o bebê. E sempre ter o cuidado de observar as mamas, porque a gente vê que as mães, logo nos primeiros meses de vida, o leite, depois do nascimento, o leite demora a descer. Então, o período de apojadura do leite, ele demora de 24 a 48 horas para descer. Então, durante esse período, a mãe, ela tem que ter uma paciência, tem que ter uma calma, tem que ter uma serenidade que facilita a descida desse leite. E ela deve oferecer o leite materno a cada 3 horas. E sempre que a mãe oferecer o leite de uma mama, nas próximas 3 horas oferecer da outra mama. Por quê? Porque se ela der o peito só de um lado, vai fazer o que vai acontecer? A criança vai acostumar só com aquele peito e a mãe vai ter uma mama maior do que a outra, por causa desse fato da criança acostumar a mamar só de um lado. Entendeu? A alimentação da mãe durante o período que ela está, né, no aleitamento, ela deve ser diferenciada? Olha, eu acredito que é muito importante a mãe ter a conscientização da alimentação dela durante o período de amamentação. Mas se a gente for olhar na literatura médica, não tem nada confirmado cientificamente dessas substâncias. Mas eu observei com a minha experiência pessoal, durante o período que eu amamentei meu filho, que a gente deve alimentar com comidas, evitar comer muito sal, ter uma alimentação mais baseada em frutas e verduras, evitar de comer muito açúcar, evitar de comer chocolate, evitar de tomar café, porque são substâncias, por exemplo, o café. O café tem alta concentração de cafeína e todas essas substâncias, uma vez ingeridas pela mãe, elas são absorvidas pela mãe e passam para o leite materno e consequentemente vai para o bebê. Então eu desaconselho as mães durante o período de amamentação a fazerem uso dessas substâncias. Por quê? Porque se tomar muito café, ela pode, a cafeína pode estimular muito o bebê e aí ele pode ter dificuldade para dormir. Então eu prefiro alimentar mais à base de frutas, verduras, carne magra, não comer nada muito gorduroso e comer pouco açúcar também. Doutora Cristiane, após 1 ano, né, que a criança já está amamentando, igual você falou, que no mínimo 6 meses até 1 ano, né? Uhum. Mas a Organização Mundial de Saúde preconiza até 2 anos. A mãe que conseguir amamentar até 2 anos de idade é o ideal. Mas hoje, eu falo assim, eu volto a falar, experiência pessoal, a vida atribulada da mulher a limita um pouco com todas essas circunstâncias, né? Então, geralmente, o que a gente aconselha? A fazer o uso do aleitamento materno, porque a partir dos 6 meses, a criança já começa a introduzir outro tipo de alimento. Então, ela já não vai ter único e exclusivamente o leite materno, igual até os 6 meses, porque a partir dos 6 ou 4 meses
já começa a introduzir outro tipo de alimento para a criança. Então, ela já não vai necessitar só mais do leite materno, já entra uma papinha de fruta, um suquinho, uma outra alimentação complementar. Então, mães que amamentam as crianças após os 2 anos, às vezes só quer manter a criança amamentando, aí já é errado. No caso, ela já tem que estar introduzindo uma outra alimentação. E após essa idade também a criança já está, né, necessitada de outros nutrientes. O que a gente observa às vezes, que os pediatras orientam a gente como mãe também, é que quando a criança fica muito tempo apegada ao peito, ela deixa de ter, ela tem outras necessidades que não é mais o leite. Então o que acontece? Ela deixa de alimentar uma comida, um arroz, um feijão, uma carne que vai oferecer muito mais nutrientes para ela do que aquele leite. O leite é uma alimentação numa fase da vida da criança que ela já não é tão suficiente igual nos primeiros meses de vida. Entendeu? Então eu falo que Deus é maravilhoso. Por quê? Porque a criança, à medida que ela vai crescendo, ela vai necessitando menos do leite e vai querendo, e o organismo vai necessitando mais de outros nutrientes, porque ela precisa de comer carne, ela precisa de tomar água, ela precisa de comer a proteína animal, a proteína vegetal, ela tem que comer uma coisa vermelha. Então a alimentação da criança, ela tem que ser uma alimentação sortida, né? E a mãe, ela é muito importante nessa fase da vida da criança. E como saber se a criança está mamando de forma satisfatória? Olha, geralmente o que a gente observa é quando a criança, ela amamenta e logo depois ela mama e logo depois ela dorme, né? Geralmente quando a criança, ela amamenta e dorme, significa que ela está satisfeita. Mas aquela criança que amamenta e chora e não dorme e fica irritadiça e não consegue, não ficar uma criança calma, tranquila, significa que ela não está bem alimentada. Então nesse caso a gente observa muitas das vezes que essas mães, o peito racha, a mama dá rachadura, dá fissura, dá a mama pedra, ou às vezes o leite não desce. Então tudo isso contribui para a satisfação da criança. Então a gente observa muito que a mãe, durante o pré-natal, ela tem que preparar tanto o psicológico quanto o físico para ela poder amamentar. E tem que ter um apoio de um todo, ela tem que ter uma mama boa, com uma pegadura do bico bom, entendeu? Se ela não tiver um bico adequado, tem como a gente preparar esse bico durante o pré-natal, tem como a gente preparar essa mama durante o pré-natal com o uso de cremes para ela não rachar o bico da mama. Então, tudo isso, o pré-natal, a espera da criança durante os 9 meses, é o preparo da mãe como um todo e o preparo da mama também para ela poder amamentar. Porque muitas das vezes a gente vê mães que queriam amamentar, mas que não tiveram esse trabalhar durante o pré-natal para poder amamentar. E essa conscientização, que eu acho que é muito importante. E só quem é mãe sabe o que é esse prazer. É uma coisa assim, indescritível, é uma emoção muito grande, que eu acho que toda mãe tem que passar por essa experiência, que assim, como o próprio pediatra falou, o doutor Conceição, que é o maior investimento que uma mãe pode fazer num filho é amamentar. E não tem nada que retribua isso, a satisfação para a mãe. Nós agradecemos mais uma vez sua colaboração no nosso quadro, doutora Cristiane. Eu me coloco à disposição e agradeço e quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães. Obrigada. De nada. E se você tem um tema para o Viva com Saúde, mande um e-mail para oestnoticias@yahoo.com.br.